Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Hoje eu estou acompanhada da minha pequena. Vou tentar fazer com que ela, me ajude nesse momento. E eu estava pensando em qual mensagem que eu poderia estar deixando hoje para vocês. E quando eu estava na minha cozinha lavando minha louça, me veio a passagem da mulher adúltera, de quando Jesus fala com ela. E eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, que se encontra em João 8, e diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua frente uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos. E aí vamos pular lá para o final, no versículo 10, que diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pois bem, o que eu posso dizer disso, Estes dias eu conversando com meu esposo a respeito dessa passagem, porque ela tanto serve, como a própria palavra fala, sobre o adultério, mas também para o nosso dia a dia. O que acontece? Essa mulher, ela pecou, ela estava em adultério, e naquela época, era condenado à morte o adultério, mas só da parte da mulher, porque o homem continuava sendo homem, porém a mulher não, ela era condenada à morte. E os fariseus queriam era pegar Jesus mesmo, porque ele pregava tanto sobre sobre o amor, sobre leis e tal. Mas Jesus foi sábio em dizer, para aquele povo, que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Então ele foi muito sábio. Porém, o que eu quero falar a respeito disso? Quando o Senhor Jesus falou assim para aquela mulher: vai e não peques mais, ele estava dizendo assim para ela: olha, aqui esse é o caminho certo a seguir. Assim, você deve fazer assim, assim, assim. Agora, se você não quer, é problema seu. Então, assim, se você, neste momento, se encontra em adultério, ou está cogitando um relacionamento extraconjugal, não faça isso. Não faça isso. Naquela época, eu até costumo dizer que naquela época as pessoas, quando Jesus falou, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, ninguém atirou a primeira pedra. Mas hoje em dia, infelizmente, a pessoa tendo pecado não, ela vai atirar a pedra. Então, assim, quem vai sofrer as consequências é você. Não é o vizinho, não é o amante, seja ele homem, seja ela mulher. É você que vai sofrer as consequências. Porque Jesus perdoa? Perdoa. Deus perdoa? Perdoa. Mas as consequências virão. E talvez a consequência desse teu adultério, dessa tua pulada de cerca, pode ser uma gravidez, pode ser uma doença, pode até ocasionar um acidente, a gente não sabe o que pode acontecer, ou quais são as ciladas do inimigo. E falando em inimigo, muitas pessoas dizem assim: mas é culpa do diabo. Foi o diabo. Foi o diabo, foi o diabo. Não, eu não penso dessa forma. Claro que tem muitas situações que o diabo, ele arma sim. Mas quem faz as escolhas somos nós. Então, se eu escolhi pecar, foi uma escolha minha. Se você escolheu pecar, foi uma escolha sua. O diabo armou e você caiu. Então, é uma escolha sua pecar ou não pecar. Eu acho que não tem justificativa, não há justificativa para um adultério.
Não tem justificativa. De repente é uma falta de conversa, uma falta de diálogo. Ah, mas Jaqueline, você não me conhece. Ai, você não sabe, o meu marido, ele é um mau marido. A minha esposa não cuida da casa, a minha esposa é uma má esposa. Falta de diálogo. É o que eu sempre falo, é falta de diálogo. Tudo se resolve conversando, não existe isso. Então, assim, não tem justificativa para o adultério. Não vê justificativa. E se você hoje está pecando, se você hoje olha para a grama do vizinho, como dizem, e vê que a grama do vizinho é mais verde que a sua, mentira, não acredita. Sabe por quê? Porque talvez aquele vizinho possa jogar alguma química, algum produto e deixar ela mais verdinha. Tá entendendo? E aí depois você vai ver que nem grama tinha. Era uma grama sintética. É até cômico, mas é verdade. Então, assim, não tem justificativa para o adultério. E o Senhor hoje, ele fala assim para você: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ah, mas não tem como. Ah, eu não consigo. Ah, a carne é fraca. Não, tem como sim. Quando a gente quer, a gente consegue tudo. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa passagem para você, falando sobre o adultério, independente se você seja homem, se você seja mulher. Não sei o que está acontecendo. Talvez você esteja sendo traída também. Talvez você esteja sendo traído. Mas o Senhor Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso que ele nos consola. E se isso está acontecendo na tua vida, se tiver uma terceira pessoa, vai ser quebrado em nome de Jesus, tá bom? Essa é a passagem que eu quero deixar para vocês. E tenham todos uma boa noite.